Quero convidá-los que possamos todos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 8. Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Verso 15. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha anunciado. Muito obrigado, Senhor, pela tua santa e bendita palavra. Fala ao nosso coração nesta noite, para que sejamos edificados através dela. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Natal é tempo de celebração, é tempo de festa, é tempo de alegria, é tempo de confraternização e, claro, de forma alguma esquecer aquele que faz aniversário. Hoje eu perguntei lá em casa: será que tem festa no céu hoje? Será que tem pernil? Pernil acho que não tem não, mas será que tem alguma coisa para se alimentar? Será que os anjos estão fazendo festa? Aí alguém disse lá: sempre tem festa no céu. Né? Lá é a presença do Senhor, sempre há alegria, sempre há festa no céu, pela presença do nosso Deus, e a presença do nosso Deus é alegria. Mas quando nós celebramos Natal, nós devemos parar e pensar que Natal é o cumprimento de várias promessas do Antigo Testamento que falava sobre o Messias. Então, quando os pastores ouviram aquela mensagem que é o Cristo, eles sabiam e compreendiam que era o Messias prometido no Antigo Testamento, que a profecia estava, então, se consumando ali. Quando nós falamos em Natal, nós falamos em vida. Quando nós falamos em Natal, nós falamos em ressurreição, porque Jesus nasceu e Ele ressuscitou, morreu na cruz por nós e ressuscitou, nos deu a vida eterna. Sem Natal, não há ressurreição. Sem Natal, não há salvação. Sem Natal, há condenação eterna. Mas com Jesus, aqueles que o receberam como Salvador e Senhor, têm a alegria de dizer: hoje é Natal na nossa vida. E quando nós olhamos o texto e observamos a vida desses pastores e o comportamento deles, o que eles fizeram a partir do momento em que eles ouviram a notícia do anjo declarando a eles tomaram uma decisão que transformou, então, as suas vidas. Eles foram em busca de Jesus. O verso 15 e o 16 vai dizer que eles foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Esse gesto de buscar Jesus significa uma resposta positiva ao que Deus está falando.
significa uma resposta positiva à notícia que eles receberam. E quando eles receberam essa notícia e eles foram ao encontro de Jesus, eles tiveram que tomar algumas importantes decisões que estava naquele contexto, naquele momento, e eles tiveram, por exemplo, que deixar o rebanho. Um pastor nunca deixava o rebanho. Eles nunca abandonavam. E o texto vai dizer que eles saíram ao encontro de Jesus. Então, eles devem ter deixado o rebanho. Ó, deixa o rebanho aí, porque é mais importante a gente conhecer o Salvador do mundo. Deus está nos ensinando nessa passagem que nós precisamos deixar tudo o que nos prende para buscarmos a Jesus. Que Jesus é prioridade a partir do seu nascimento, a partir da revelação. Jesus é o clímax da revelação de Deus para nós. Quando nós olhamos Jesus, nós estamos vendo o próprio Deus. Quando nós queremos conhecer a Jesus, queremos estar com Jesus, Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, como você diz isso? Eu estou com vocês há tanto tempo. Eu sou o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, quando nós vamos a Jesus e buscamos a Jesus, nós temos que aprender que essa busca deve ser prioridade na nossa vida. O rebanho, para os pastores, era a sua vida. O texto que nós lemos vai dizer que eles moravam no campo, eles viviam no campo, cuidando, e eles deixaram para trás o seu sustento, eles deixaram para trás a sua vida, eles deixaram para trás aquilo que era prioridade para eles e foram buscar a Jesus. Eles não só foram buscar, como foram buscar apressadamente. Eles tinham pressa em reconhecer, eles não perderam tempo, eles não ficaram no campo da suposição, será que eu vou, será que eu não vou, será que é, será que não é? Não, eles foram e foram depressa. Quando nós conhecemos a Jesus, nós temos que buscar a Jesus depressa. Nós não podemos deixar que nada nos segure, que nada nos atrapalhe. Não tem nada mais importante para um ser humano do que conhecer e buscar Jesus apressadamente. E é isso que nós devemos fazer. E, infelizmente, nós temos tantas pessoas queridas que vêm à igreja, participam da igreja, conhecem a igreja, é amiga da igreja, ama a igreja, mas tem dificuldade de se entregar totalmente a Jesus. E os pastores estão nos ensinando que nós precisamos buscar a Deus e precisamos buscar completamente, inteiramente. Não podemos ter reservas para com Jesus. Tudo aquilo que Jesus manda nós fazermos, nós temos que obedecer. Nós não podemos deixar que nada nos atrapalhe. Se Jesus manda eu ter uma ação de busca, de santificação, de cumprir as suas ordenanças, eu devo fazê-lo. Se é uma alegria para nós, um testemunho para nós, por exemplo, celebrar o batismo, isso é uma bênção, isso é uma alegria para nós. Quando alguém pode celebrar o batismo, e uma vez que você conhece, você já recebeu Jesus como Salvador e Senhor, você não pode ter nenhuma dificuldade em se entregar a esse momento tão especial na vida do cristão, que é reconhecer Jesus como Salvador e Senhor, que é dizer o seguinte, é Natal na minha vida todo dia, porque eu recebi Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Por isso é que nós precisamos buscar a Deus apressadamente e entender a realidade desse encontro, porque a realidade desse encontro é a criatura encontrando o seu Criador, é o homem encontrando com Deus, é o pecador encontrando com o santo, é o perdido se encontrando com o seu Salvador. Por isso que nós precisamos buscar a Deus deixando as coisas para trás, buscar a Deus apressadamente e saber que quando nós buscamos, nós encontramos. E foi exatamente o que aconteceu com aqueles pastores. Eles procuraram Jesus e encontraram Jesus. Eles
foram lá, viram Jesus, adoraram a Jesus, eles não foram decepcionados, eles foram bem-sucedidos, e nós aprendemos aqui a máxima da palavra de Deus que diz: aquele que buscar, vai me achar. Deus dizendo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o seu coração. Aqueles homens buscaram, ouviram a mensagem do anjo, buscaram a Deus, encontraram Deus numa manjedoura e puderam adorar, louvar e exaltar o nome do Senhor. A semelhança dos pastores, nós devemos ir sempre ao encontro do nosso Salvador e Senhor. Em segundo lugar, aqueles homens anunciaram Jesus. O verso 17 diz: e vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Isso é testemunho de Natal. Aqueles pastores foram os primeiros missionários do Natal, que foram anunciando e falando daquilo que eles tinham visto e ouvido e a transformação que haviam acontecido em suas vidas. Eles não se conteram apenas em ver o Salvador. Eles queriam anunciar o nascimento do Salvador. E aqueles homens, então, começaram a propagar, e não só propagar, mas a sua mensagem causava impacto na vida das pessoas. E é interessante, o verso 18 diz para nós: todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Foi uma mensagem de vida, foi uma mensagem de poder, uma mensagem entregue no poder do Espírito Santo através daqueles homens. Homens simples, homens muitas vezes matutos, mas homens sábios, que souberam ouvir a voz do Senhor e puderam então se encontrar, louvar e anunciar a mensagem de salvação. Uma mensagem que traz transformação. É impossível alguém se encontrar com Jesus e não ter uma transformação na sua vida. É impossível uma pessoa ter uma experiência com Jesus e não ficar com o seu coração abrasado, aquecido pela palavra do Senhor. Lembra dos discípulos de Emaús, a caminho de Emaús? Estavam indo, Jesus vinha conversando com eles. Quando foi partir o pão, Jesus se ausentou da presença deles, e um deles disseram: não queimava o nosso coração enquanto ele, Jesus, não expunha as Escrituras para nós? É isso que o Senhor causa. É isso que Jesus causa. Zaqueu, quando se encontrou com Jesus, foi a mesma situação. Senhor, olha, se eu vou dar metade de tudo que eu tenho aos pobres, e se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. É transformação de vida. Pessoas que encontraram com Jesus tiveram a sua vida impactada. Não pode ficar indiferente ao que Jesus faz. Por isso que aquilo que Jesus fez na minha vida, aquilo que Jesus fez na sua vida, você deve compartilhar com as pessoas. Você deve entregar. Ontem, quando nós estávamos distribuindo as Bíblias, as pessoas estão com fome da palavra de Deus, irmãos. Com fome. Eu entrei no lugar, eu não vou contar para o pastor Neto, mas eu tive que dar 20 Bíblias lá. Porque você dá para um, como é que você dá? A ideia era entregar só uma, né, pastor? A ideia era entregar uma. Mas como o outro olha, né, como é que você não entrega para o outro? Eu fui numa pizzaria e o pessoal estava ajeitando as coisas e foi fazendo fila, vou ter que voltar na Kombi para buscar, porque as pessoas querem a palavra de Deus. Talvez elas negligenciam, talvez essa semente vai acontecer como na parábola das sementes, mas a nossa função é falar, é pregar e dizer que só Jesus Cristo salva. E foi exatamente aquilo que aqueles pastores estavam fazendo. E, finalmente, os pastores glorificaram a Jesus. O verso 20 diz: e os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinham sido anunciado. O Natal cria no homem um sentimento de louvor, adoração e glorificação a Deus.
É impossível nós não louvarmos a Deus quando nós conhecemos a Deus. Ter um coração grato, reconhecido, que nós precisamos sempre saber que o Senhor tem colocado em nossos lábios uma nova canção. E por isso nós podemos louvar e glorificar a Deus. Agora os pastores viviam uma nova perspectiva de vida. Deixaram aquela vida rotineira, aquela vida sem esperança. Sabe aquela ideia, só vive para trabalhar, depois fica doente, não sei o que e tal. Agora não. Agora eles experimentaram a vida eterna. E é isso que Jesus faz conosco. Natal é isso. Natal é vida, Natal é perspectiva nova, Natal é esperança, Natal é projeto de vida, é objetivo de vida, e quando a vida acabar aqui, ela vai continuar, porque a morte é só uma porta que nós atravessamos e continuamos servindo a Deus e louvando a Deus eternamente. Isso é Natal. Assim como foi Natal na vida dos pastores, que seja Natal na nossa vida, todos os dias, louvando a Deus, glorificando a Deus e aprendendo com os pastores. Natal é encontro com Cristo Salvador. Natal é testemunho, é proclamação, é vida, é contarmos ao mundo as boas novas de salvação do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Natal é nova vida, é sair da rotina e descobrir em Cristo aquele que realmente satisfaz a nossa vida. Que Deus nos abençoe e derrame sobre nós a presença de Jesus sempre, para que seja sempre na sua vida e na minha vida Natal. Vamos orar agradecendo a Deus. Obrigado, Pai, pela tua vida na nossa vida. Obrigado porque Jesus nasceu. Obrigado porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos em Jesus a sua glória, Pai. Louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado pelo nascimento de Jesus. Muito obrigado pela vida eterna. Muito obrigado porque o nosso Natal é o verdadeiro Natal, comemorando o nascimento de Jesus, o Salvador deste mundo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Que Deus a todos abençoe.